Ezequiel capítulo 22, versículo de número 25. Ezequiel capítulo 22, versículo 25. Só os que encontraram digam amém. Conjuração dos seus profetas. Há no meio dela como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas, tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhe mentira, e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprime gravemente, e andam roubando, e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Mas a ninguém achei. Querido Deus, nós abrimos os nossos corações para receber a Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra vem como fonte, jorrando em direção aos nossos corações. A maior revelação é a Tua palavra. A maior profecia é a Tua palavra. Blinda o nosso entendimento, tira toda a distração, abre os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos para ver e ouvir o que o Senhor tem a nos falar. E nós Te louvaremos. Amém e amém. Podeis assentar? Permaneçam com as vossas Bíblias abertas. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico que nos mostra um dos acontecimentos que marcaram a história do povo de Jerusalém e de Judá. Observa que no versículo de número 30 que nós lemos, o Senhor está dizendo: busquei dentre eles um homem. Era apenas um homem que o Senhor queria, que estivesse tapando o muro na brecha. Porém, nenhum homem sequer ele achou. E o tema da mensagem desta noite, baseado no texto que nós lemos,
nós vamos aplanar nesta noite o seguinte tema: Deus procurou um homem que estivesse na brecha, mas não encontrou. Eu vou repetir: Deus procurou um homem que estivesse na brecha, mas não encontrou. Nós estamos falando de uma passagem bíblica que se dá no livro de Ezequiel. Mas quem era Ezequiel? Ezequiel era um profeta sacerdote que esteve com o povo de Judá em meio aos exilados à Babilônia. Conforme Ezequiel acompanhava o povo desde o início, antes de serem exilados, ele foi usado por Deus. No livro de Ezequiel encontramos Deus falando através do profeta e com o povo, de uma forma diferenciada, em que ele usou outros profetas. No livro de Ezequiel, nós vamos encontrar o Senhor falando nas seguintes expressões: assim diz o Senhor, 159 vezes. Encontraremos no livro de Ezequiel a palavra do Senhor vindo a dizer: filho do homem, 66 vezes. A palavra eu sou o Senhor, 49 vezes. Em todo o livro de Ezequiel, Deus usa o profeta como uma pregação viva diante de seus olhos. Eu vou citar alguns exemplos para os irmãos entender o que no capítulo 22 de Ezequiel o Senhor estava querendo falar com o povo de Jerusalém. Exemplos: em Ezequiel, no capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo 8, se vocês lerem, vocês vão compreender que o profeta Ezequiel teve que pegar um tijolo, por ordens do Senhor, e fazer uma réplica da cidade de Jerusalém. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: após fazer esta réplica com suas próprias mãos, o profeta tinha que se deitar diante dela, deitado do seu lado esquerdo. No ditado dos dias de hoje, é o jeito que a gente dorme ou deita de lado, mas ele tinha que deitar do seu lado esquerdo e ficar deitado do lado esquerdo durante 390 dias. Esses 390 dias tipificavam 390 anos em que Jerusalém pecou contra o Senhor. A Bíblia diz que após deitar os 390 dias, tipificando 390 anos em que Jerusalém pecou contra o Senhor, ele tinha que agora deitar para o lado direito, de frente à réplica da cidade de Jerusalém, e ficar deitado olhando para ela durante 40 dias, que tipificava os 40 anos em que Judá pecou contra o Senhor. Cada dia representava um ano. E isso, o Senhor ainda deu uma ordenança a ele: e farás tudo isso em silêncio. Nenhuma palavra sequer ele dizia.
Imagina ele agora indo para o centro, no meio da cidade, deitando sobre a réplica que fez com tijolo, olhando para ela. 390 dias do lado esquerdo. Irmãos, um ano tem quantos dias? 365. Então ele ficou mais do que um ano deitado. Eu só creio, eu só acredito porque é a Bíblia que diz. Passado 390, agora tinha que ficar mais 40 para o lado direito e olhando para a cidade. Era uma forma de Deus falar com o povo, que tudo que eles haviam feito contra Deus, o Senhor estava vendo. Era o Senhor dizendo: Jerusalém, os 390 anos que vocês pecaram contra mim, todos os dias, em todo o tempo eu estive olhando para vocês. Judá, durante os 40 anos que pecaram contra mim, eu, Senhor, estive de frente a vocês, vendo tudo que vocês faziam. E sabe por que é que eu não falei? Porque estive em silêncio. E a gente tem que aprender que o silêncio de Deus não significa a sua ausência. Deus está em silêncio comigo, não responde a minha oração, não responde o meu clamor. Eu clamo e Deus se cala. Não significa que Ele se ausentou. Ele está vendo e Ele está ouvindo. No versículo 9 do capítulo 4 ainda, até o versículo 17, a Bíblia diz que enquanto Ezequiel estava fazendo este ato, o Senhor manda ele fazer pão. E dá uma ordem a ele dizendo: pegue os pães que você fizer e cozinha eles. Ou em outras palavras, assa-os. Só que, Ezequiel, tu não vai usar lenha para fazer o fogo acender como combustível. Ezequiel, você não vai pegar palhas secas ou folhas de árvore seca para acender o fogo, para cozer os pães. E o que eu vou usar, Senhor? Fezes de homens. Está escrito lá. Porque era uma forma do Senhor dizer para eles: Jerusalém, o que vocês têm oferecido a mim é podridão, é como fezes de homens que sobe até as minhas narinas. E é isso que vocês terão que se alimentar como coisas podres, quando eu vos tirar das vossas terras. Aí a Bíblia diz que o profeta disse: mas Senhor, desde a minha infância, desde a minha mocidade, eu nunca coloquei algo impuro em meus lábios e em minha boca, porque isso seria agora. Aí a gente pode até dizer, porque alguns pregadores chegam a frisar que a ordem que o Senhor deu era para ele pegar o pão, misturar com as fezes humanas e comer. Não é isso que o texto diz. Ele ia fazer como uma espécie de combustível para acender o fogo. Quem está me ouvindo, diga amém. Agora imagine o odor. As fezes secas, né? Vou deixar secar para ficar melhor para o fogo acender. E aí quando acende, o pão em cima, se fosse nos dias de hoje, em cima da grelha, né, assim, da chapa, enquanto o pão assava, o odor, aquela fumaça
você está em casa, você acende o fogo na churrasqueira para assar a carne. Teu vizinho fica lá do outro lado só. Rapaz. Ó. Picanha, ó. Daqui a pouco, meu irmão, cheiro de linguiça, ó. Você está entendendo? Imagina como seria se eu dou aqui. Aí o profeta disse: mas Senhor, nunca coloquei algo impuro nos meus lábios, na minha boca, Senhor. Aí o Senhor disse: tudo bem, Ezequiel, não é por eles, mas eu vou atender o pedido por você. Sabe o que você vai fazer, Ezequiel? Sim, Senhor, você não vai mais usar fezes de homens, mas você vai usar fezes de vacas. Menos mal, né, irmãos? Menos mal, né? E assim ele fez conforme o Senhor havia ordenado. Em outro momento o Senhor disse: Ezequiel, pega as trouxas, junta um monte de roupa, amarra uma trouxa grande e põe sobre as costas e sai às ruas da cidade, não de noite, aleluia, Jesus, glória a Deus, mas de dia. Santo é o Senhor, Jesus. O que é que o Senhor disse de dia e não de noite? Porque nos dias de hoje tem um ditado popular que diz assim, que pobre só muda de noite, não é assim? Por que será que só querem mudar de noite? Para ninguém ver, né? Ou para não ver a bagagem, ou para não saber que está mudando, ou às vezes porque está fugindo. Está entendendo? Desse jeito, de dia e não de noite, trouxa nas costas, e não dirás uma palavra, Ezequiel. E o que o Senhor estava querendo falar com isso? O Senhor estava dizendo para ele: vocês se preparem, porque muito em breve vocês vão ter que tudinho colocar as trouxas nas costas, porque eu vou permitir que vocês sejam levados para uma cidade, para terras longínquas, na qual não é a terra natal de vocês. Aleluia, Deus. Ezequiel pregou, porque a conduta, a ação do profeta era Deus falando. Final de tudo, a Bíblia diz que Jerusalém e Judá, com tudo isso, não se arrependeram de seus pecados, não retrocederam, não deixaram as práticas ilícitas, pelo contrário, pioraram a sua conduta diante de Deus. Diga para quem está perto de você: tu está pensando que a mensagem é só isso? Diga para ele agora, diga para ela: a introdução só começou. Aí nós chegamos no capítulo 22. E o Senhor agora usa o profeta Ezequiel para falar. E o Senhor vai falando as características que o povo tinha, como eram, como se comportavam, como eram suas atitudes, suas condutas diante de Deus e diante dos homens e diante de si mesmo. Porque o Senhor disse que o juízo dele viria sobre todo o povo. Aí ele diz assim, a respeito do povo: vós sois... Irmão, tudo que eu vou frisar aqui está do capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 30.
Ainda tem até mais, é porque o tempo não vai nos dar, senão a gente vai pregar aqui 3 horas de mensagem. Olha o que o Senhor diz: cidade sanguinária, que fizeram ídolos para se contaminar, o opróbrio das nações, o escarnio de todas as terras. Os príncipes tinham sangue nas mãos, e o pai e a mãe desprezavam o estrangeiro e oprimiam as viúvas. Os homens são caluniadores, cometeram abominações com a mulher do teu próximo. Outros cometeram abominações com a própria nora. Outros cometeram abominações com a própria irmã e com a filha do pai. Receberam presentes para derramar sangue inocente. Com avareza de mim se esqueceram. Os profetas são como leões que arrebata a presa e devoram as almas, os tesouros e coisas preciosas, tomam a força e multiplicam as suas viúvas no meio dela, vendo vaidade, e profetizavam mentiras, dizendo: assim diz o Senhor, sem que o Senhor os tenha dito ou falado. Aí ele passa a classe dos sacerdotes. Seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam minhas coisas santas e misturam o santo com o profano. Os príncipes são como lobos que derramam sangue e destroem as almas para seguirem a avareza. Terceiro, o seu povo rouba, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. O Senhor fala de todas as qualificações que existia naquela cidade: profetas, sacerdotes, príncipes e o próprio povo de uma forma ampla e completa. Lembrando-vos que estas palavras o Senhor está falando pela boca do profeta Ezequiel. Após frisar todas essas características, quando chega no versículo de número 30, aí o Senhor diz assim: e busquei, em outras traduções, e procurei, dentre eles quem? Todas essas classes que o Senhor acabara de dizer. Busquei, procurei, dentre eles, um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra. Qual é a razão? Para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Por esta razão o Senhor permitiu tão grande sofrimento do seu povo, porque Deus procurou um homem que estivesse na brecha, mas não encontrou. Irmãos, a escrita é muito simples e clara. Era apenas um homem só. Para Deus intervir na situação, se um homem se levantasse ali e dissesse: Senhor,
Eu escapei, eu estou aqui, Senhor. Eu não me contaminei, eu não me corrompi, eu não me vendi, eu não transgredi. Eu em momentos falhei em tua presença, mas eu confesso a ti e peço misericórdia. Eu estou aqui, Senhor. A história seria mudada. Mas ele não encontrou sequer um homem. Irmãos, esse povo aqui, eles não estavam distante do povo da época de Noé. Era terrível a conduta deles, porque estes acontecimentos não se resumem apenas no capítulo de número 22, porque a Bíblia diz que Deus estava procurando apenas um homem e não encontrou sequer um. Porque às vezes a gente pensa que a gente está pronto, mas a gente não está. Já viu que às vezes você vai se arrumar para ir para a festa? Aí quando alguém vai te buscar, ou quando você já vai com alguém e diz, está pronta? Diz, estou pronto. Aí alguém olha para você e diz, está esquecendo de alguma coisa não? O que foi? Cadê a sandália? Está com essa sandália? Uma vez a gente foi, não sei para onde, não sei se foi para a igreja ou com a minha princesa, ou que chegou, estava com a havaiana. Meu Deus, a sandália que eu vim. Depois de um tempo se arrumando, se organizando. Às vezes a gente pensa que a gente estamos na posição que Deus quer, mas nós não estamos. Porque o que Deus espera de mim, de você, não é um passeio com Ele, não é uma caminhada com Ele. Vamos fazer uma caminhada comigo hoje, Senhor? Vamos? Até onde você vai? Eu vou até ali na entrada do Gama e a gente volta. Vamos. O Senhor não quer só uma caminhada. O Senhor não quer só um passeio. O Senhor quer um relacionamento sério comigo e com você. E a gente tem que entender que no meio deste relacionamento, o mundo, o pecado, os desejos da carne virão sobre nós. Queridos, o diabo, a antiga serpente, tentou até o próprio Deus. E quem somos nós perante o Senhor Jesus? Ele tentou a Deus, irmãos, usando a própria palavra do Senhor. Em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 8 e o versículo 9, a Bíblia fala sobre o povo da época, dos dias de Noé. Porque a Bíblia diz que naquela época, o povo casava-se, aliás, bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento. Enquanto Noé construía a arca, eles festejavam seus deleites, alimentavam sua carne, festejavam e cometiam as piores barbáries de pecados indecentes perante a face do Senhor. Aí a Bíblia diz que o Senhor olha de cima para baixo. Aí o texto diz assim: Deus procurou um homem. Olha o que diz: antes de mandar o dilúvio sobre a terra, e poupou com a sua família. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Diga-me com quem tu andas. Noé andava com quem? Irmão, quem anda com Deus se parece com Ele. Quem anda com Deus tem o mesmo comportamento dele. Até mesmo quando nega, que nem Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, tu é um deles.
Tu parece com ele. Eu não conheço. Se tu fala como ele, não tem jeito, irmãos. Não tem para onde escapar. Se tu tentar, até para desviar, dá trabalho. Tem crente que se está na igreja dá trabalho. E se ele tenta desviar, ele dá trabalho. Para ele, quem está na volta dele, porque é complicado. Aonde ele chega, se é no bar, se é na distribuidora, se é no mercado, se é no ônibus, aonde ele chega, ele pode estar até com uma latinha na mão de cerveja. Vai chegar alguém e vai dizer: Pai do Senhor. Ele vai ficar: meu Deus do céu, o que é que eu falo? Fala nada. Porque você e nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Antes de mandar o dilúvio sobre a terra e exterminar a humanidade que estava corrompida por causa da volúpia do pecado, o Senhor encontrou, ele achou naquele dia, ele olhou para a terra e ele encontrou um homem. Quem era este homem? Noé. Aí ainda vem de rabeira a esposa. Quem mais? Cã, Sem e Jafé. E as noras. Dá para ver que eles eram convertidos, né? Que já pensou uma briga dentro daquela arca. Nos primeiros dias, já que passou o dilúvio, a arca navegando. Imagina na primeira contenda de Cã com a esposa. Ele dizendo: eu podia ter deixado tu para trás. Tu só veio por causa de papai. Ela dizia: porra, eu preferia ter ficado morrendo lá. Eu preferia morrer afogado do que estar contigo dentro dessa arca aqui, te aguentando, seu bicho chato. Porque tem homem que é chato. Tem homem que para tolerar ele é somente ele mesmo. Na verdade, da mesma forma que tem mulher que é chata também. Que a Bíblia é tão séria nesse conceito que se o homem fizer raiva para a esposa dele, a Bíblia diz que nem a oração dele o Senhor recebe. Não é eu que estou dizendo, não é a Bíblia. Que é isso, jovem? Rapaz, agora a Glaucia deu um glória alta aqui, viu? Eita Jesus. Então os maridos aí, ó, cuidado, antes de tu fazer raiva para tua esposa, se lembre do que o Senhor falou. Aleluia. Aleluia. Então Deus poupou a família de Noé, porque o Senhor encontrou ainda um homem justo. Irmão, se Noé não fosse justo, eu nem sei como é que o Senhor tinha feito, né? Porque o Senhor disse: não, ainda tem uma chance ainda, né? Uma nova geração. Noé, a esposa, os filhos, as noras vão multiplicar sobre a terra. Aí passam-se os tempos. Olha o que a Bíblia diz em 2 Pedro. Não estou em Gênesis, abre aí comigo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 7 e o versículo 8. Olha o que diz. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7 e o versículo 8. Segunda Pedro 2, 7 e 8. E livrou o justo Ló. Peraí, segura aí. Irmãos, olha a escrita. Nós estamos em segunda. Mas não está lá ainda em Gênesis, não está no início, não. Nós estamos aqui já no novo. E a história ainda está viva. Olha o que diz, pode ler. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Ok, então Ló em Sodoma e Gomorra. Ló, além de ser justo ao Senhor,
ele ficava constrangido, ele ficava oprimido ao ver o comportamento do povo que só pecava e só pecava diante do Senhor. O Senhor olha de cima para baixo, procura um homem e ele encontra Ló. Envia os anjos. Os anjos vão à casa de Ló para avisar para Ló. Quem está me ouvindo, diga amém. Para avisar para Ló que o Senhor iria destruir a cidade. Os anjos foram enviados ali com esta missão. E se vocês lerem a história lá, a Bíblia diz que quando os homens de branco se apresentaram, eram homens de branco, mas eram anjos, como homens. Os homens da cidade, quando viram, quem está me ouvindo, diga amém. Quando viram aqueles homens de branco, disseram: carne nova no pedaço. Não entendi. A Bíblia diz que eles foram atrás dos anjos para ter relação com eles. Um linguajar mais amplo da atualidade, para vocês entenderem, eles queriam estuprar os anjos, pensando que eram simples homens que estavam ali. Ló entra em desespero naquele momento, tranca os homens em sua casa, até que quem conhece do texto sabe que veio uma cegueira sobre aqueles homens. Saíram de lá sem achar o rumo de casa. E os homens e os anjos diz para Ló: prepara a tua família, sai da cidade, porque essa cidade será destruída. O Senhor nos enviou com esta missão. Escapa-te por tua vida e não olhes. Vai avisar os teus, Ló. Aí Ló vai avisar quem? Avisa a esposa, avisa as filhas e vai avisar os genros. Quando chega para os genros e diz: olha, nós temos que sair da cidade. O Senhor nos escolheu para nos livrar, porque o Senhor me encontrou. E como vocês fazem parte da família, vamos com a gente. Quando os genros escutam, eles olha o sogrão contando piada para a gente, ó. Olha o sogrão inventando conversa. Isso é conversa, rapaz. Desacreditaram de Ló e ficaram. Ló se reúne com a esposa e com as filhas, e carreira para 10 ficou só para eles. Carreira para 10 ficou só para eles. Correndo para escapar pela vida. Eu imagino Ló correndo e dizendo: bora mulher, corre, bora minhas filhas, corre, bora. E não olha para trás não, gente. Não olha para trás não, gente. Não olha para trás não. Quando pensa que não, a mulher de Ló, ó, não aguentou, olhou para trás e se converteu, diz a Bíblia, em uma estátua de sal. Se ela tivesse ouvido a ordenança do Senhor, tinha sobrevivido. Se tivesse dado ouvidos à ordenança do Senhor, não tinha perecido. O problema da geração da atualidade, se espelhando com a do passado, é que a gente é muito bom para ouvir, mas péssimo para obedecer. Porque, irmãos, a gente tem pregado mais para crente do que para ímpio. A gente tem pregado mais dentro do templo do que fora. O assunto principal que deve estar nos nossos lábios todos os dias é acerca de Jesus e da sua volta que se aproxima. Porque nos dias de Noé, Deus procurou um homem, encontrou Noé. Nos dias de Ló, Deus procurou um homem, encontrou a Ló. E nos dias de Ezequiel, capítulo 22, o Senhor procurou um homem
e não encontrou. E nos dias de hoje, ele continua procurando. E se ele procurar aqui nessa noite, ele vai encontrar. É uma noite de reflexão. A Bíblia diz: examina-se o homem a si mesmo. Eu vou dar um conselho pastoral para vocês. Se policie para não entristecer o Espírito Santo. Há uns dias atrás eu entristeci o Espírito Santo com uma atitude que não era para eu ter. E às vezes Deus permite a gente entristecê-lo para a gente valorizar aquilo que Ele nos dá, aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Porque os dias, irmãos, são maus. O Senhor está às portas. A história se repete cada dia mais e mais. Que história? Você fala acerca da volta de Jesus, aí alguém diz assim: isso é conversa. Desde a época de vovó que eu escuto falar sobre isso. Conte outra. Esse negócio de Jesus vai voltar, eu tenho que aproveitar a minha vida. Estou nova demais, estou novo demais. E se a trombeta soar hoje? E se o Senhor nos colher hoje? Nós estamos prontos? E olha que a Bíblia diz bem claramente. O próprio Jesus certa feita diz assim: aquele que procura, os irmãos estão aí? Aquele que procura, o que pede, o que bate. Agora, se o próprio Jesus, missionária Terezinha, disse isso, que aquele que procura, acha, que pede, recebe, e o que bate, abrir-se-vos-á. Olha o próprio Deus procurando, porém não achando. Isso é forte demais, irmãos. Porque a questão era para ter, mas não tinha. É que nem as 10 virgens, que a gente chama de 5 loucas e 5 prudentes. As 10 dormiram, as 10 tinham lamparinas, as 10 acordaram, despertaram, porém de 5 não tinha mais o azeite. Mas, irmão, olha como é que é fora de lógica. Se as 10 estavam juntos no mesmo propósito, se as 10 estavam no mesmo lugar, se as 10 tinham as mesmas lamparinas, como é que 5 delas agora não tem? É simples. O texto diz: porque lhes faltava reservas. Lhes faltava reservas. Às vezes a gente dá uma volta grande porque falta reserva. E aonde é que eu encontro esta reserva? É na casa do Senhor, é nos pés do Senhor, é na presença do Senhor, é com oração, é com lágrimas, é com gemidos, é se arrastando, é quase parando, é buscando nos pés de Jesus. Aí Ele derrama sobre nós a sua graça e o seu poder. Não entendi, é o Senhor te procurando hoje. Tu está no muro, tampando a brecha, ou dando a brecha? É noite de reflexão, igreja. Porque o problema desse povo aqui é que como é que diz?
Generalizou. Se fulano está fazendo, eu também vou. Se fulano não faz, eu também não faço. Se Beltrano não é, eu também serei. Aí o pecado se alastrou como praga no meio daquele povo. Aí o Senhor passa a peneira e diz assim: eu vou procurar, não é 10, não é 5, não é 4, não é 3. Eu vou procurar apenas um homem. E ainda não encontrar. A palavra dessa noite não é aquela palavra que faz a gente rodar, pular, correr. Mas é para a gente refletir. Quanto vale a nossa comunhão com Deus? Sabe o que aconteceu com esse povo? Eu vou terminar a mensagem. Surgiram profetas falsos, como Ananias, que disse: se preocupem não, o cativeiro só vai durar 2 anos. Vocês vão ficar em Babilônia só 2 anos, vai passar rapidinho. E se o pão com fezes de vaca e com fezes de homem era ruim, imagina em Babilônia comer o pão que o diabo amassou. Esse povo sofreu, irmãos, porque não era 2 anos, eles ficaram 70 anos cativos, longe de suas casas, longe de suas terras, de natureza que quando Deus tirou eles de lá e trouxe eles de volta para as suas terras, o salmista diz assim: nós estávamos como os que sonham. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por estes. Por isso estamos alegres. Mas para a alegria chegar, eles tiveram que enfrentar terrível sofrimento. Para a alegria chegar, eles tiveram que enfrentar percas, decepções, escravidão, momentos terríveis. E Deus marcou esta noite para nos dizer: não espere perder para valorizar. Irmão, coisa ruim é um crente vazio, sem a presença de Deus. É como palha seca que voa ao vento. O homem e a mulher sem a presença de Deus, pronto, é como um carro sem combustível. Um homem sem a presença de Deus é como um copo de água sem água. Um homem sem a presença de Deus é como uma bateria desta sem baqueta e sem tocador. Só serve de enfeite. O homem sem a presença de Deus é como a lâmpada dessa que após queimar, quando se apaga, não presta para nada, a não ser para ser lançada fora. Diga para quem está perto de você: não espere perder para depois valorizar. Porque às vezes a gente diz: mas eu estou tão fraquinho, eu vou parar porque eu estou fraquinho. É melhor fraquinho do que sem a presença de Deus. É melhor se arrastando do que sem a presença de Deus. É melhor sem forças, é melhor só o bagaço do que sem a presença de Deus na vida. Já vou terminar. Essa semana eu vi um camarada fazendo um anúncio dizendo: quer que a tua igreja cresça, quer que a tua igreja fique superlotada,
curso especial para lhe passar. Você que é pastor, você que é líder de igreja, entre comigo nesse curso. São apenas 30 dias que vai fazer essa igreja super lotar. Ele diz: eu vou lhe passar as estratégias, as dinâmicas, o segredo de crescimento. Queridos, servos e servas do Deus Altíssimo, assim como Deus não mudou, é o mesmo, a receita não mudou, é a mesma. Se o médico passa a receita para a Patrícia, quem sou eu para mudar a receita? Se ele deu a receita, só ele pode mudar a receita. Para crescimento de igreja, não é dinâmica, não é cursos. O que está faltando é a igreja, é nós outros de forma completa voltarmos ao primeiro, ao início de tudo. Lembra no início quando você orava, chorava na presença de Deus, tinha sede de buscar. Uma hora de oração para muitos aqui era como se fosse 1 minuto. Agora, irmão, não. Tem crente que ele ora, se ele ora 10 minutos já não aguenta mais. Dói as pernas, dói os braços, dói os olhos, dói os nervos, dói o cérebro, dói tudo, dói a alma. Porque não alimentam mais o espiritual, só a carne. Por que as igrejas que pregam o evangelho de forma eficaz e verdadeira estão esvaziando? Porque quando a gente chega aqui, não é o que nós queremos, mas é o que Deus nos ensina. Ou não sabeis que vós não sois de vós mesmos, mas que vós sois templo do Espírito Santo de Deus, casa, morada, e que o Espírito Santo habita em vós? O que falta para o crescimento da igreja é renúncia, é compromisso, é fidelidade, é obediência, é submissão ao Senhor e à sua palavra. Porque, irmãos, eu como pastor, se eu pudesse, eu amarrava algumas ovelhas e trazia. Vou lhe levar amarrado ou acorrentado. Mas tu acredita ou não, mas tem gente que nem amarrado e acorrentado quer mais. E a palavra de Deus nos diz que não é por força e nem por violência, é com o coração aberto. Porque a igreja primitiva, os nossos irmãos que iniciaram a igreja aqui nesta terra, antigamente não tinha a estrutura que nós temos, não tinha a tecnologia que nós temos, não tinha os benefícios que nós temos. Um filtro ali com água geladinha, o natural. Uma televisão para quando as irmãs vai cantar, os irmãos vai cantar, ler as legendas na tela. Ô irmão, a igreja do passado era diferente. Hoje ainda tem as pastas bonitinhas que as irmãs cantam. Antigamente minha mãe fazia, era de cartolina. As irmãs com aquele monte de... Mas louvava a Deus e a presença de Deus descia na igreja. Os pastores não tinham um púlpito bonito como este aqui, ó, bonitinho, arrumadinho como esse, mas tem aquele púlpito madeirado que tinha um negocinho do lado aqui, ó, uma bolinha com um pinguelinho no meio, e quando alguém começava a conversar lá atrás, bastava fazer assim, ó, plim, plim. O silêncio tomava conta total da igreja. Naquela época, os porteiros ficavam na porta da igreja, para fazer segurança da igreja, e cultuavam a si mesmo da porta. Não eram obreiros para ficar na porta, para ficar olhando os filhos dos irmãos correndo na igreja. Tinha uns crentes naquela época na igreja que bastava a mãe e o pai olhar para a criança. Não era profeta não, mas só fazia assim, ó.
a criança já ficava quietinha, não se movia. Os jovens, até as crianças, quando louvavam, a presença de Deus descia na igreja. E o que acontece com a geração de hoje? Os crentes vêm para a igreja uma abrição de boca, um cansaço terrível, uma fadiga tremenda, porque não priorizam mais as questões espirituais, irmãos. A gente ia para a igreja e torcia para o culto não acabar de tão cheio que a gente ficava. Nos dias de hoje não vem para a igreja, já fica olhando para o relógio. Tomara que esse culto acabe, está demorando demais, está demorando demais, está demorando. Vai chegar um dia em que muitos vão almejar, desejar, cultuar, mas vão chegar na porta da igreja e a porta da igreja vai estar fechada. Vão perguntar: cadê fulano, cadê Beltrano, cadê os irmãos? E vai ficar um crente tribuloso. Eu profetizo que vai ser aquele crente que mais dá trabalho para pastor. Desobediente, insubmisso, ingrato, soberbo, avarento, que dá mais trabalho para pastor do que a igreja. Porque tem crente que é assim, tem gente que é assim. É claro que eu queria que ele fosse convertido, mas ele não quer. Vai estar na porta da igreja, quando alguém chegar e dizer: cadê o povo, cadê? Tu não sabe não, não. Eu vou cantar para tu um hino que eu aprendi durante os 50 anos que eu fiquei na igreja. Vou cantar para tu, que não é? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra si. E eu sei que tu não vai ser daqueles que vai dizer: e eu fiquei. Não, irmãos. Tu desperta, ó tu que dormes. A palavra dessa noite não é indireta, mas é direta do trono de Deus para o meu, para o teu, para o seu coração. Eis que breve venho, e o meu galardão está guardado para dar a cada um segundo as suas obras. Tem coroa da vida preparada para mim e para você, mas é preciso compromisso, fidelidade, santidade para com Ele nesta noite. Deus está à procura de um homem. E quando a escrita diz um homem, pode ser também uma. Para a gente finalizar, diga para quem está perto de você: o Senhor está te procurando nessa noite. Se coloque de pé. O Senhor está te procurando nessa noite. Aleluia. Aleluia. Eu finalizo a mensagem desta noite perguntando: aonde é que está você que recebe esta palavra, que entende que não é por força, não é por violência, mas entende que da forma em que você está, você não pode continuar, e você quer começar de novo, um novo recomeço na presença de Deus? Tem alguém nessa noite? O Senhor já te fez vários convites. Quem sabe este seja o último. O último chamado, o último convite, o último culto, a última pregação em que nós estamos participando. Porque a vida é um sopro. A vida é um sopro. Há uns anos atrás, para me finalizar, você entender como a vida é um sopro. Há uns anos atrás, eu encontrei com a irmã Santa, lá da Vila Mereciana. Vanusa conhece a irmã Santa. Há uns anos atrás, um dos filhos dela estava com um tumor no pescoço, aquela bola terrível no pescoço, saía pulso. E ela mandou o recado por alguém dizendo: fala para o pastor Joab para ele vir orar pelo meu filho quer que ele venha orar por ele. E já tinha ido outros pastores orar por ele, e ele não fez uma aliança com Deus. Eles fizeram apelo, mas ele não fez. Ele falou: eu quero que o pastor Joab venha aqui.
Irmão, sei que passou 1, 2 semanas. Eu ainda lembrava, eu falava, meu amor, tem que ir lá no filho da irmã Santa orar por ele. E foi passando. Quando foi um dia, ela intensificou o recado. E disse, fala para o pastor Joabe que tem que ser hoje. Ele está esperando ele vir orar por ele. Peguei o carro, a gente fomos para lá. Cheguei naquela casa simples, aquele homem deitado na cama, só pele e osso. O cheiro, o mau odor da morte, da enfermidade estava ali, irmãos. Até para se aproximar tem que ser crente numa situação daquela ali. Entrei. Quando eu coloquei os meus pés dentro daquele quarto onde ele estava, o Senhor falou comigo. Agora vou prepará-lo para levar. Porque, irmãos, aquele homem era aquele tipo de pessoa que guardava mágoa, rancor, ira, não liberava perdão, rancoroso, coração fechado, não acreditava no poder e nas coisas de Deus, tinha perdido a esperança. Quando eu entrei, os olhos dele encheu de lágrimas, e eu perguntei para ele, antes de eu orar por você, você quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Ele levantou as mãos, as lágrimas desciam no rosto daquele homem. Não eram lágrimas de emocionalismo, não eram lágrimas por conta das dores que ele estava sentindo. Eu tinha trago uma palavra para ele antes de fazer o apelo, e a palavra gerou fruto no coração dele, aquecendo a sua alma, e era lágrimas de quem estava diante da sua última oportunidade que não podia passar. Ele fez a confissão. Quando eu comecei a orar por ele, na hora, aquele tumor no pescoço dele, missionária Terezinha, começou a se movimentar, e a secreção começou a aumentar. Nós até pensamos que Deus ia fazer um milagre ali na hora. Só que a gente tem que entender que o milagre não vale mais do que a salvação. Deus conhece o amanhã. Tem gente que se Deus cura hoje, amanhã Deus sabe que iria perder. Deus escolhe logo, vou levar para mim. A secreção aumentou e o tumor começou a movimentar. O cheiro podre aumentou, a gente oramos, abençoamos, ele fez uma aliança com Deus, fui para casa. De madrugada, telefone toca. Alguém desse, irmã Santa mandou dizer que o tumor estourou. De madrugada, levaram para o hospital e veio a óbito. Mas morreu salvo com Cristo, porque não deixou a oportunidade passar. No dia que eu fui visitar a irmã Vilma, lá em Taguatinga, na última vez, quando nós entramos no quarto, eu disse, irmã Vilma, nós estamos aqui. Não houve reação. Eu cheguei bem perto do ouvido dela assim, disse, irmã Vilma,
São seus pastores que estão aqui. É o bispo e a bispa. Ela abriu os olhos. E eu disse para ela: ó, nós te amamos. A MPD te ama. Você está nas mãos de Deus. A senhora está nas mãos de Deus. As lágrimas começaram a escorrer no rosto. Eu senti a presença dos anjos ali. Deus já estava preparando o ambiente. E horas depois, o Senhor acolheu para si. Eu finalizo a mensagem desta noite dizendo: Deus te dá oportunidade nesta noite. E assim como esta pode ser a última mensagem, o último sermão que eu estou pregando, pode ser o último convite que você está recebendo. Aonde é que está você? Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você nesta noite. Rabaste carabacanto teremi canta labas. Aleluia! Oh glória a Jesus! Oh glória a Jesus! Aqui está uma alma que vale mais do que o mundo inteiro. Tem mais alguém no nosso meio nessa noite que queira fazer uma aliança com Jesus? Tem mais alguém? Não tem mais? Todos estão firmados? A trombeta já pode soar? Como é seu nome? Alexandre? Levanta a sua mão comigo assim, Alexandre. Diga, Alexandre. Diga: eu aceito a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, sara as minhas feridas, escreve o meu nome no livro da vida, e eu te servirei. Diga-me: liberta, Senhor. Faz de mim um novo homem na tua presença, e eu te servirei. Amém. Estenda as mãos para cá, vamos orar por ele. Estenda as mãos para cá, igreja. Não importa a situação que este homem entrou aqui. Quantos acreditam que Deus pode libertar este homem? Estenda as suas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, o teu filho aceitou o convite, a proposta de te servir em espírito e em verdade. Pai, liberta ele agora. Liberta ele do álcool, Senhor. Muda a história deste homem. Faz dele um obreiro da tua casa. Faz dele casa cheia da tua presença. Varre a casa, Senhor, limpa, purifica, santifica. Tira toda a impureza, todo desejo, toda vontade que não vem de ti. Em nome de Jesus, toca nele, Pai, de dentro para fora. De dentro para fora. Todo mal cai por terra. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Seja liberto agora. Todo desejo, toda vontade que não vem de Deus. Todos os vícios sejam anulados e arrancados agora pela raiz. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, que nunca mais ele sinta o desejo de se embriagar, que nunca mais ele sinta desejo das coisas do mundo, que os espíritos malignos nunca mais se alimentem através do corpo deste homem. Eu ministro um novo tempo, a nova história na vida do teu filho, no nome de Jesus. Amém.
nós servimos, irmãos. O dever da igreja é ganhar almas para Cristo Jesus. Os sãos não precisam de médicos, mas o Senhor vem para aqueles que realmente necessitam. Guarde esta palavra no teu coração. Uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.